Olá, povão, tudo bem? Vocês já devem saber que o autismo é definido por duas características básicas. Característica A, o déficit persistente, o prejuízo persistente na comunicação e na interação social. E B, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. É isso aqui que define o autismo. Mas o que talvez você não saiba é que esse primeiro critério tem 3 partes e o indivíduo precisa apresentar todas as 3. E esse segundo tem 4 partes e dessas 4 partes o indivíduo precisa apresentar pelo menos 2 para ter de fato o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Eu vou apresentar aqui para vocês todos esses detalhes com base no Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o guia utilizado para diagnóstico padrão ouro aí no mundo, da Associação Americana da Psiquiatria. Na sua 5ª edição, que é a edição mais recente, que ela é de 2013, com a sua versão revisada, que é deste ano de 2022, ou seja, a informação mais atualizada sobre o diagnóstico de autismo no mundo. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. Eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. E é claro que para a gente fazer uma intervenção, tudo começa com um bom diagnóstico, E esse primeiro item, que é o prejuízo, déficit persistente na área de comunicação e interação social, ele tem 3 tópicos, tá bom? Vamos lá para o primeiro, que é o déficit na reciprocidade socioemocional. Isso é bem complicado, Mas na interação com o outro, eu devo ter algum tipo de prejuízo nessa equalização, desta relação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, alguns deles estão no próprio manual, O indivíduo pode ter dificuldade de ter uma conexão com a emoção daquele contexto, de um contexto específico em que ele esteja, porque ele tem dificuldade de se conectar com as pessoas que estão ali presentes. Vou dar um exemplo bem pontual e bem importante, talvez o mais importante nesse tópico, que é a dificuldade na atenção compartilhada, compartilhar interesses com os outros, Então, por exemplo, quando você está com uma criança pequena, com desenvolvimento típico, se ela gostou de uma coisa, ela pega essa coisa e vem te mostrar, para compartilhar interesse com você. Se você olha para uma coisa, ela segue o seu olhar e ela se interessa também por aquela coisa para compartilhar o interesse com você. Isso, a atenção compartilhada, é o aspecto mais universalmente prejudicado em pessoas com autismo, embora haja pessoas que tenham isso, Mas isso é mais fácil de você encontrar esse traço, esse prejuízo. Então, compartilhar esses interesses, essas emoções, isso é a reciprocidade socioemocional, que está aí como primeiro item do critério A de diagnóstico. O segundo item é o prejuízo na linguagem verbal, não verbal ou na interação entre essas várias formas de comunicação. Então, um indivíduo pode falar tudo. Então, ele tem uma verbalização que é totalmente preservada. Isso acontece nos casos que antigamente a gente chamava de Asperger, Mas ele continua tendo um problema de comunicação. Por quê? Porque ele não consegue entender todos os sinais comunicacionais mais sutis dos outros indivíduos. Pode ser a expressão facial, as expressões gestuais, as variações de tonalidade da própria linguagem. Ele pode ter uma linguagem totalmente preservada, mas ele pode não ter, por exemplo, a alteração de prosódia, da entonação da voz, que também compõe a comunicação, E a integração com essas outras formas, a gestualidade e a expressão facial. Estou dizendo assim, vamos lá, são 2 coisas. Uma coisa é não compreender adequadamente o do outro e não expressar adequadamente a sua própria comunicação. E integrada entre esses vários níveis aqui de comunicação. A gente chama de comunicação verbal, que é o conteúdo daquilo que eu estou falando, a não verbal, que é, por exemplo, os meus gestos, as minhas expressões, e as paralinguísticas, que é, por exemplo, a tonalidade daquilo que eu falo, a velocidade, a prosódia, tudo isso
aspecto paralinguístico do processo de comunicação. Esse prejuízo pode ser em um desses aspectos específicos ou em todos eles aqui dentro desse segundo aspecto do critério A. E a terceira parte do critério A é iniciar e manter relações. Essas relações podem ser mais formais, de trabalho, né, de amizade e de intimidade, né, relações amorosas. É muito difícil para as pessoas com autismo iniciar essas relações, mas sobretudo, né, quando você tem casos aí mais leves, de manter essas relações. E é o que a gente fala sempre, né? As pessoas com autismo mais leve detestam quando as pessoas falam, você não tem cara de autista, porque é sempre a mesma discussão, né? Elas não vivem o dia a dia. No dia a dia, e portanto numa relação duradoura, o dia a dia está presente, é que essas dificuldades se apresentam de uma maneira mais expressiva. E por isso é tão mais difícil iniciar e manter essas relações. Claro que em casos mais moderados a severos, em que você não tem uma linguagem, um indivíduo é não verbal, em que esses casos são muito mais acentuados, é muito mais óbvia essa relação. As relações sociais estabelecidas e duradouras, elas são muito mais com profissionais e com os pais, né, com a família, do que o desenvolvimento de relações de amizade mais profundas, externas, porque a amizade ela tem um componente linguístico muito importante, um componente simbólico. Portanto, esse terceiro item aí, em casos mais moderados a severos, ele fica muito mais expressivo, muito mais claro. Portanto, iniciar e manter relações é muito difícil. Você já iniciou uma relação aqui com a gente, já clicou aqui no link, já está assistindo o vídeo, agora a gente precisa desenvolver, né, melhorar, manter essa relação. E você faz isso como? Clicando no curtir, clicando aqui no sininho, que você põe aí para receber todos, a manutenção dessa relação nossa de longo prazo. Você recebe outros vídeos que a gente tem feito. Se inscreve no canal, né? Então a gente vai, pelo menos aqui parcialmente, já que iniciamos, mantendo essa relação. Agora vamos para o critério B. O critério B, como eu disse, tem 4 partes. O indivíduo não precisa ter todas essas partes, ele precisa ter 2 dessas partes. A primeira parte do critério B são as estereotipias. O que são essas estereotipias? São comportamentos repetitivos, aparentemente disfuncionais. Todo comportamento tem função, mas você não consegue ver essa função porque ela é muito atípica, né? Então o indivíduo pode, por exemplo, fazer isso aqui, né? O flapping, né? Ele faz assim com as 2 mãos. Você olha e você fala assim, por que ele está fazendo isso, né? Não parece ter uma função para quem está olhando de fora, mas sempre tem uma função. Na maior parte das vezes, essa função é sentir o que aquele movimento produz. Então, as estereotipias motoras, pode ter isso, pode ter essa aqui, que em geral é visual, é uma estimulação aqui do que o indivíduo está vendo. Enfim, várias estereotipias motoras feitas com o corpo. Tem algumas que são estereotipias vocais, obviamente também são feitas com o corpo, mas elas são percebidas pela audição, né? Então o indivíduo pode fazer barulhos, né? Como a repetição de alguns sons, e ele pode também repetir coisas que ele ouviu, que também é uma estereotipia vocal específica que nós chamamos de ecolalia, que é a fala de eco, né? Lalia é fala, eco. Então você ouviu, você repete, repete, repete. Ecolalia. A ecolalia também é uma estereotipia. Então esse é o primeiro aspecto, a primeira parte do critério B. Segunda parte, insistência na rotina, na mesmice, em padrões inflexíveis, rituais para fazer as coisas. O indivíduo pode, por exemplo, estar andando aqui numa rua, todo dia ele vai para a escola, para o trabalho por essa rua. Se um dia essa rua está fechada, porque tem uma obra, qualquer motivo, e ele tem que passar por outro caminho, ele vai ficar estressado, ele vai ficar nervoso, ele pode ter uma série de emoções ali relacionadas a essa quebra dessa rotina. Quando nós estamos falando de uma criança, muitas vezes ela está no carro e ela começa a bater, a chorar, a xingar, porque está se fazendo um caminho diferente. O indivíduo pode fazer uma coisa sempre com o mesmo ritual, enfim, várias inflexibilidades que estão relacionadas a essa mesmice, né? Essa expressão usada em inglês, sameness, né? Que o indivíduo tem que repetir aquilo por muitas vezes. Então ele tem uma dificuldade na variabilidade, na flexibilidade. Esse é o segundo tópico do critério B. O terceiro tópico, a terceira parte do critério B, é uma adesão inflexível a temas e ou, né, a objetos, né, a coisas, alguma coisa. Isso a gente vê claramente em casos de autismo mais moderado a severo, mais relacionados a objetos,
Então, meu filho, por exemplo, era livro, mas não para ler, para sentir a textura do livro. Então, podia ver um livro que era um Deus nos acuda. Corria para aquilo, precisava ficar aquilo o dia inteiro. Tem uns indivíduos que rasgam papel, outros, enfim, é um objeto, uma coisa, galho, sei lá, qualquer coisa. E em casos um pouco mais leves, em que o indivíduo é mais verbal, você tem essa mesma relação, mas não com objetos, mas sim com temas. Então você tem um indivíduo que é o caso clássico, né, do dinossauro, o outro que é dos insetos, o outro que é da política, enfim, cada um com alguma coisa, e pode ser mais de uma, né, não precisa necessariamente ser uma. Esses interesses, todo mundo tem interesse, todas as pessoas têm interesses. Não é esse o problema. Ele é anormal, no entanto, em foco e intensidade. Então, isso é em uma certa dimensão que traz prejuízos para o indivíduo. Prejuízos em termos de habilidades sociais, porque ele só fala daquilo, só pensa naquilo, só quer ter aquilo, está próximo daquilo, então isso dificulta, porque outras pessoas podem não ter os mesmos interesses, né? São interesses muito específicos. Aquilo prejudica, eventualmente, a própria dinâmica do indivíduo no ambiente, como eu falei, né? O meu filho, quando ele via um livro, ele ficava doidinho com aquilo, então a gente tinha que ter muito cuidado nos lugares em que a gente ia, porque aquilo ficava muito obsessivo, aí ele queria levar, ele queria rasgar, e aquilo dava um monte de trabalho em vários contextos, né? Hoje não está mais assim, mas foi um tempo bem difícil, muitos anos. Então isso traz um prejuízo para o indivíduo. É esse foco e intensidade muito grande é que traz esse prejuízo. Mas isso também pode ter um valor funcional para o desenvolvimento profissional e pessoal do indivíduo muito grande. Mas essa é uma outra discussão muito mais complexa. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu já fiz sobre hiperfoco. Na verdade, fiz 2 vídeos. Fiz o primeiro explicando e fiz esse segundo sobre os tratamentos para hiperfoco, que é um vídeo que eu acho que está bem legal. Bom, agora nós temos a quarta parte, o quarto pedaço do critério B, que é a hiper ou hiporreatividade sensorial ao ambiente. Na verdade, é muito mais do que isso. Não é só hiper ou hipo. É uma série complexa de alterações sensoriais significativas que trazem uma experiência no mundo completamente distinta. E é importante dizer que não são sempre as mesmas. Então, alguém diz assim, porque o autista sente mais o som, Não, depende. Alguns sentem mais, outros sentem menos, outros sentem diferente, e às vezes é o som, às vezes é a visão, todos os sentidos, né, os torcentos, né? Você tem múltiplas alterações em todos esses aspectos sensoriais. Então, esses são os 4 tópicos do critério B. Desses 4, 2 têm que estar presentes para preencher os critérios de diagnóstico do autismo. Senão, a gente não pode fechar o diagnóstico. Ele é um caso que tem traços, os traços são acentuados, mas não é exatamente um caso de transtorno do espectro autista. Além dessas 2 características básicas, os 2 critérios A e B, existem 3 condicionantes, 3 condições que precisam estar presentes para essas 2 características aqui, elas de fato confirmarem, carimbarem aqui o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas isso aqui eu vou fazer em outro vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu quero ouvir aqui de vocês qual foi a experiência, se quando vocês foram fazer uma avaliação diagnóstica, se vocês como profissionais consideram todos esses aspectos aqui, ou se os profissionais que atenderam vocês explicaram todos esses aspectos, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.